Pense por um instante. Durante todo o dia, existe uma voz que comenta suas decisões, interpreta seus erros, cria expectativas e influencia cada escolha que você faz. Ela está presente quando você acorda, quando enfrenta um desafio, quando recebe uma crítica e até quando está prestes a desistir. A pergunta é: essa voz está trabalhando a seu favor ou contra você? A maioria das pessoas acredita que sua realidade é construída apenas pelas circunstâncias externas, pelo dinheiro que possui, pelas oportunidades que aparecem ou pelas pessoas que encontra pelo caminho. Mas Napoleon Hill descobriu algo diferente. Existe uma força invisível moldando a maneira como enxergamos o mundo, e essa força não vem de fora. Ela nasce dentro da nossa própria mente. Todos os dias, sem perceber, repetimos pensamentos que se transformam em convicções, e depois de algum tempo, essas convicções passam a parecer verdades absolutas. É assim que alguém começa dizendo: talvez eu não consiga. Depois passa para: provavelmente eu não consigo. E por fim conclui: eu realmente não sou capaz. Nada mudou ao redor dessa pessoa. O que mudou foi a conversa que ela alimentou dentro de si. E essa conversa silenciosa começou a dirigir sua vida. Agora imagine o contrário. Imagine alguém que também enfrenta dificuldades, que também sente medo, que também fracassa, mas que, mesmo diante das derrotas, escolhe se repetir uma mensagem diferente para si mesmo. Não uma mentira, não uma fantasia, mas uma decisão. Eu ainda não consegui. Eu ainda estou aprendendo. Eu posso melhorar. Perceba a diferença. As circunstâncias continuam iguais, mas a direção da mente mudou completamente. É exatamente isso que Napoleon Hill chama de autossugestão. Não se trata de repetir frases vazias diante de um espelho. Trata-se de escolher, conscientemente, quais ideias terão permissão para criar raízes dentro da sua mente. Porque toda ideia repetida muitas vezes deixa de parecer uma possibilidade. Ela passa a parecer realidade. Pense em uma criança. Durante anos ela escuta que é inteligente, ou que é incapaz, que nasceu para vencer, ou que nunca será suficiente. Mesmo sem perceber, essas mensagens começam a construir sua identidade. Agora responda com sinceridade. Quantas dessas mensagens ainda vivem dentro de você? Talvez algumas delas nem sejam suas. Talvez tenham sido herdadas de professores, familiares, colegas ou pessoas que nunca conheceram o verdadeiro potencial que existia dentro de você. E ainda assim, continuam influenciando suas escolhas. É por isso que tantas pessoas vivem presas a limites invisíveis. Não porque lhes falta talento, mas porque obedecem uma voz que já deveria ter sido questionada há muito tempo. Napoleon Hill acreditava que a mente humana funciona como um terreno fértil. Tudo o que é plantado repetidamente encontra espaço para crescer. A questão nunca foi se haverá uma colheita. A questão é: o que você está cultivando todos os dias? Toda vez que você repete que não é bom o bastante, você planta. Toda vez que acredita que nunca terá sucesso, você planta. Toda vez que diz que já passou da idade, que nasceu sem sorte ou que as oportunidades pertencem apenas aos outros, você planta. E cedo ou tarde, sua vida começa a produzir exatamente aquilo que foi semeado. Mas existe uma boa notícia. Se pensamentos negativos podem transformar uma vida, pensamentos escolhidos conscientemente também podem. E isso muda tudo, porque significa que você não precisa esperar que o mundo mude primeiro. Você pode começar mudando aquilo que acontece dentro da sua própria mente. É claro que isso não acontece de um dia para o outro. Nenhuma floresta nasce em uma única manhã. Mas toda floresta começou com uma única semente. Da mesma forma, toda transformação começa com uma única decisão. A decisão de não aceitar qualquer pensamento como se fosse verdade. A decisão de observar sua própria voz interior, de questioná-la e, quando necessário, substituí-la. Imagine duas pessoas caminhando exatamente pela mesma estrada. Elas enfrentam os mesmos obstáculos, as mesmas dificuldades, as mesmas incertezas. Uma delas repete: "Isso é impossível." A outra diz: "Eu ainda vou descobrir como fazer." Qual delas você acredita que continuará tentando por mais tempo? Qual delas enxergará oportunidades que a outra jamais verá? A resposta parece óbvia, mas o curioso é que quase ninguém percebe que essa escolha acontece todos os dias, em silêncio, sem testemunhas. A batalha mais importante da sua vida talvez nunca aconteça diante de outras pessoas. Ela acontece dentro da sua mente.
entre a voz que limita e a voz que impulsiona. Napoleon Hill não dizia que bastava acreditar para conquistar qualquer coisa. Ele dizia que aquilo que alimentamos continuamente acaba influenciando nossas ações, e são essas ações repetidas ao longo do tempo que transformam destinos. Por isso, antes de mudar seus resultados, você precisa observar as palavras que repete para si mesmo, porque elas se transformam em pensamentos. Os pensamentos influenciam decisões, as decisões criam hábitos, e os hábitos constroem a vida que você viverá. Talvez a pergunta mais importante deste episódio não seja o que você deseja conquistar, mas sim, que voz você decidiu obedecer até hoje? Porque a resposta para essa pergunta pode explicar muito mais sobre o seu futuro do que qualquer previsão. No próximo código, vamos descobrir por que o conhecimento, sozinho, nunca foi suficiente para transformar uma vida, e por que apenas algumas pessoas conseguem transformar ideias em resultados extraordinários. Até lá, lembre-se, toda grande transformação começa muito antes de ser vista pelo mundo. Ela começa na conversa silenciosa que acontece dentro de você.